Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o nosso editor-chefe Gustavo Brigato, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do MVP, podcast aqui do Startups. Para quem não me conhece, agora desde a altura desse campeonato já deve me conhecer, meu nome é Leandro Souza, sou repórter e editor da newsletter do Startups, e para essa edição de número 62, o papo é sobre aqui o Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou daqui de Porto Alegre, e o tema desse bate-papo é sobre como o fomento à inovação, as startups, pode ser um divisor de águas, pode virar a chave, mudar o jogo aqui no Rio Grande do Sul, especialmente depois, né, da tragédia que ocorreu aqui em maio, a questão das enchentes, das chuvas, né, que afetou milhares de pessoas e, por consequência, também afetou né, os negócios. Então, agora, como se reconstrói e como iniciativas do Venture Capital ou de fomentos de bancos de desenvolvimento também entram nessa história. E os convidados são justamente desse setor. Um deles é o Leonardo Busato, né, executivo do BRDE, um banco regional de desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul, e o Leandro Pereira, da Capital, a gestora de Venture Capital, ele que tem uma atuação também muito próxima aqui às empresas no Rio Grande do Sul. Então agora eu deixo com vocês com a gravação aí desse bate-papo, e é isso aí, pessoal, aproveitem. Isso, não, primeiro assim, muito obrigado pela oportunidade aqui. Tá falando nesse momento difícil, né, a gente tá aqui de Porto Alegre, enfim, quem vivenciou aqui sabe a situação muito complicada que a gente tem vivido aqui, enfim, como gaúchos e todo mundo que foi afetado. E acho que então é um momento de fazer esse balanço aqui, né? Faz um pouco mais de um mês que iniciou a tragédia, a gente está ainda em pleno processo de limpeza, né, e reconstrução, e falar um pouquinho sobre o ambiente de startups, de inovação, um pouco do passado, mas especialmente do futuro, do que a gente enxerga. É muito legal. Então eu queria agradecer mais uma vez o convite. O BRDE, para quem não sabe, é um banco de desenvolvimento, então ele não é um banco comercial, ele não trabalha com clientes, pessoa física, enfim, como é o usual. A gente é um banco que visa o desenvolvimento da região sul, é um banco cujos acionistas, os donos, são os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cada um detém um terço, ou seja, a gente tem um banco dividido em 3, e que, por ter esse viés de desenvolvimento, não se preocupa somente com o financiamento, que é importante, inclusive a gente é muito forte no financiamento de projetos inovadores, também tem esse viés de buscar o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por isso que o banco hoje, né, também participa do ecossistema de inovação da região sul. Ele é um aplicador em recursos em FIPS, por exemplo, fundos de participações de Venture Capital, né? A própria Capital é a gestora do Createc 3, é um fundo do BNDES, que a gente é cotista, a gente participa, né? O próprio lançamento do Createc 4 do BNDES foi aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Tecnopuc. E o BRDE tem sempre participado do ecossistema de inovação, tem uma parceria muito forte com o ecossistema aqui dos parques tecnológicos do Rio Grande do Sul, que muitos deles foram muito afetados, a própria Instituto Caldeira, o 4º distrito aqui, que acaba sendo um ponto, né, de referência de inovação, foi absolutamente afetado, enfim. E acho que é importante aqui a gente, né, tentar enxergar do nosso lado, passar o que a gente está imaginando para o futuro, o que é o caminho, o que a gente já estava planejando, que a gente vai ter que se replanejar, e o que a gente imagina do futuro, que eu sempre digo, eu sou um otimista, eu acho que a gente vai sair dessa mais forte, a gente vai aprender muito, né? Obviamente os próximos meses vão ser complicados, a gente vai aprender muito, a gente vai dar a volta ali na frente, a gente vai olhar que aquele momento tão crítico, tão complicado, acabou sendo um momento de aprendizado, e a gente vai ter ali na frente, como eu falei, uma situação melhor em todos os setores, e acho que até a questão no setor de Venture Capital, inovação, enfim, startups também acho que vai acontecer isso. Bacana. Até para aproveitar esse gancho, assim, passar também perguntar pro Leandro essa questão do ponto de vista do Venture Capital mesmo, né, dos investimentos, você já estava falando, né, privados no ecossistema de inovação e startups aqui na região sul, depois de um evento como esse, assim. É um momento de reavaliação, é um momento de ver como o pessoal ainda está se recuperando e esperar o melhor momento, fazer isso de uma forma mais precisa, ou já é o momento de olhar para o investimento ser mais rápido nesse apoio? É um momento importante de a gente fazer uma leitura cuidadosa e responsável acerca do ecossistema de inovação, né? Primeiramente, o impacto que ele tem
né, a importância disso nesse contexto, nesse cenário, né, de catástrofe climática que a gente sofreu. A dependência da economia do Estado, e aí quando a gente fala em economia é importante desmistificar aqui que a gente não está falando só na questão diretamente ligada ao capital, mas nós estamos falando de emprego, de condição social, desenvolvimento social, de estrutura, né, e também principalmente de arrecadação dos entes públicos, né, município, Estado, governo federal, para que possa ter suporte para cada vez oferecer uma infraestrutura melhor, né, para as cidades que sofreram uma enormidade, centenas de municípios que foram atingidos aqui no estado do Rio Grande do Sul, apesar de a gente estar falando aqui especificamente de Porto Alegre, são centenas de municípios e milhões de pessoas afetadas. Então, essa é a primeira leitura importante, Leandro, nós entendermos aqui a importância do ecossistema de inovação como uma segurança na formação do PIB e do desenvolvimento econômico. Nós tivemos e houve uma preocupação, né, da gestora e dos cotistas, BRDE, inclusive nosso cotista no CRETEC 3, que é um dos principais fundos de investimento aqui no estado, que é a maior parte do recorte da carteira que eu administro junto à Capital. Houve uma preocupação, nós fizemos um relatório do impacto nas companhias, e afora a questão, né, dura do impacto na vida das pessoas, algumas, né, pessoas com as suas residências, as moradias atingidas, toda a questão de infraestrutura que abalou a cidade e o impacto econômico que a gente vai sofrer no curto prazo, mas as empresas de tecnologia continuaram funcionando. Quer dizer, a gente vê, né, a indústria sofre mais naturalmente, o comércio principalmente, com essa situação toda, e as empresas de tecnologia, com boa parte da sua infraestrutura em nuvem, pessoas trabalhando remoto, podendo fazer home office e tal, passam menos abaladas por uma situação dessas. Então isso mostra mais um diferencial do ecossistema de inovação, uma atratividade do Venture Capital frente a situações inóspitas, a gente conseguir ter uma infraestrutura de funcionamento que continua não só funcionando ou faturando, mas também, principalmente, servindo a sociedade no seu propósito. Uhum. E, Leonardo, no caso da atuação do BRDE, como que está sendo isso? Estava ontem conversando com o Pedro do Caldeiras, a impressão é que parece que passou um ano em um mês, assim, tanta coisa que aconteceu, tanta coisa pela qual o gaúcho teve que passar, e parece que mesmo um mês depois parece que os esforços são poucos e parece que não foi feito muita coisa. Como que se coloca isso à disposição, se promove o fomento no momento em que se precisa, e se precisa rápido? Sim, não, e realmente até a gente, né, sempre quando tem um evento extremo, ele é histórico, né? Então a gente vai lembrar daqui a anos, assim, isso foi antes ou depois da enchente? Isso foi depois da enchente, isso foi antes da enchente. Porque a gente até coloca, a gente está vivendo uma epidemia, né, uma pandemia concentrada aqui, né? Então, realmente é um momento histórico, né? Eu até falo aqui do Centro Histórico de Porto Alegre, aqui a água, quando a gente olha agora, a gente pensa, mas aconteceu mesmo, aqui era um lago, né? Tinha 2 metros de água, algo realmente inacreditável. Poucos eventos no mundo talvez se comparem ao que aconteceu aqui, né? E como eu falei, acho que vai servir de aprendizado. Também um momento de aprendizado do setor de venture capital, de startups, enfim, porque olhando para trás, né, a gente sempre investiu, foi cotista de fundos, né, como eu falei, para o CRETEC 3, somos cotistas de 4 fundos, e sempre a preocupação aqui, né, era ter startups inovadoras, que gerassem resultado, que gerassem efeitos positivos, gerassem renda, né, que ela crescesse, depois pudesse ali fazer uma saída dos fundos para justamente movimentar aqui o ecossistema. Eu acho que agora tem um tema, uma pauta, né, que já vinha sendo muito tratada, né. Aqui o próprio South Summit aqui já teve esse viés aqui da questão climática, né. A questão climática, resiliência urbana, enfim, a desenvolvimento de soluções inovadoras que possam nos ajudar a prevenir e eventualmente, quando acontecer, mitigar e reconstruir. Eu acho que esse é talvez o grande nova frente que a gente vai começar a ter que trabalhar. O BRDE já estava se preparando aqui
para poder estruturar não um fundo específico, mas abrir uma chamada de um fundo para atuar somente na região sul, né? Os fundos que a gente aplica são fundos nacionais, a gente acha que a gente deveria ter essa marca, e a região sul acho que comporta um fundo específico, e a gente estava discutindo um pouco assim, ser um pouco mais restrito, dar um direcionador, GovTechs, Agrotech, Fintech, e eu acho que agora vai se impor, né? Não tudo, mas obviamente a gente conseguir ter que direcionar recursos para startups que tratem das questões climáticas, né? Que seja da questão de prevenção, a gente ouve falar muito, né? Faltou tecnologia de prevenção, de previsão de clima, né? Isso é fato, não tem nenhuma dúvida assim, que nós tínhamos que ter sido mais assertivos. Faltou tecnologia, falta tecnologia, falta desenvolvimento de iniciativas de alerta das pessoas, né? De organização do processo, durante e o pós também, né? E inclusive de reconstrução. Hoje a gente não tem a noção do tamanho da necessidade de reconstrução, até pelo que o Leandro falou, né? Pelo que nós temos de contato com as startups do nosso relacionamento, não tiveram afetaram diretamente, não foram afetadas, não teve uma destruição de capital, como acontece com uma indústria, né? Porque geralmente elas, enfim, sempre trabalham sempre na plataforma virtual, o que é positivo, né? Mas especialmente agora o Rio Grande do Sul, né, e a região sul já é um estado aqui, especialmente o Rio Grande do Sul, que precisava se reinventar, ela não pode ficar vivendo na economia do passado, nós já não temos mais o diferencial em termos de capital humano, capital físico, logística que tínhamos lá atrás, e o nosso viés aqui, o viés do estado, era caminhar para a questão da inovação, acho que estava indo muito bem, turismo, serviços, ou seja, e acho que nós vamos ter que dobrar essa aposta, né? Não tem nenhuma dúvida que sim, ou a gente dobra a aposta tentar tornar a região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, um polo de inovação, de geração de startup, de geração de riqueza, de geração de tecnologia, ou nós vamos, infelizmente, não só não evoluir economicamente, socialmente, mas evoluir, né? Os exemplos, né, a gente ouve, agora é muito comparado ao que aconteceu aqui com o Katrina em Nova Orleans, né? Imagina, nós estamos nos Estados Unidos, com um capital gigantesco, né, com toda uma mobilização de recursos, e hoje a população de Nova Orleans é 20% inferior ao que era na época do Katrina, 20 anos atrás. Né? A situação econômica, que parece que tenha voltado, né, tenha crescido, ela cresce menos do que proporcionalmente outras regiões dos Estados Unidos. Então, assim, o exemplo não é muito positivo. O que a gente enxerga de acontece, então, assim, a gente realmente vai ter que dobrar essa aposta, do meu ponto de vista, na questão de inovação, na questão de na retenção de talentos, na retenção de cérebros, que hoje, claro, todo mundo pode fazer, enfim, inovar em qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar, mas gerando riqueza aqui no Rio Grande do Sul vai ser um desafio. E o que a gente tem visto, a gente vai, obviamente, esperar um pouco mais, né? O momento não é para isso, a gente precisa as pessoas se reorganizarem, mas como eu falei, a gente vai, até o final do ano, pretende lançar um edital para fazer um fundo somente para a região sul, e acho que esse é a grande novidade. Aquilo que era marginal, né, que era alguma coisa que a gente ia ter que talvez ser uma prioridade, uma preferência, talvez seja uma exigência que a gente tenha que investir, tem que fomentar o surgimento de startups que versem sobre a questão climática, que aconteceu no Rio Grande do Sul, é verdade, mas ano que vem vai ser em Santa Catarina, outro ano vai ser no Nordeste, outro ano vai ser em algum outro lugar do Brasil. Então, enfim, não dá para a gente achar que isso aqui foi uma casualidade. Ela é algo, como tem dito o pessoal, um novo normal, para usar uma expressão bem batida, mas realmente é o que a gente vai ter que olhar daqui para frente. E como eu falei, eu sou um otimista, eu acho que a gente vai conseguir aqui, inclusive, aumentar aqui a nossa geração de startups, geração de renda aqui, geração de apoio, de capital para essas empresas, porque eu não vejo outro caminho, né? Esse acho que é o caminho para o Rio Grande do Sul, dar a volta por cima depois de tudo que está acontecendo aqui. Perfeito. Agora, né, estendendo essa questão da dobrar a aposta pro Leandro, como que né, tu, como o gestor de portfólios que cuida aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem esse olhar aqui para as startups da região sul, do Rio Grande do Sul, como que se trabalha com o ecossistema no momento desses para ser novamente atrativo, né, para ser novamente um investimento, né, atrair esses investimentos e propor, né, ter esse influxo de capital que ajude a desenvolver novamente a inovação na região? Eu, assim como o Leonardo, eu sou um otimista, sempre com
né, a cabeça, o olhar no horizonte, no otimismo e o pé no chão na realidade. Então acho que o Leonardo trouxe um fato muito interessante que eu também já acompanhei aqui, que é o case de New Orleans, que teve esse viés, né, não saiu tão bem como antes, depois do fato superado, passado. Esse é o desafio que nós temos no Rio Grande do Sul como um todo. Acho que o ecossistema de inovação está nesse contexto e ele precisa mais do que nunca cooperar e colaborar nesse contexto. Acho que nós vimos aqui, e aí tentando, até para passar uma mensagem de otimismo aqui, olhar para o lado positivo de tudo, se é que é possível, né? Apesar de, né, com todo respeito a tantas mortes que houveram, tanta perda, né, material, sentimental, para famílias, para empresas, foi um golpe muito duro no povo gaúcho, mas é um povo, né, como desde sempre dito, aguerrido e forte. Então acredito aqui na capacidade de superação do povo gaúcho, diga-se, né, e sublinhe-se com apoio de N outros estados federados, instituições. Então foi muito apoiado, foi muito bacana. Então essa semente da cooperação, da colaboração, da união, né? A gente viu aí uma horda de voluntários se levantando de forma autônoma, uma iniciativa própria para ajudar nesse momento. A gente precisa contaminar o ecossistema com esse efeito e aproveitar isso para a gente sair mais forte lá na frente, em fortalecer a economia, o movimento econômico do Estado, atrair talentos. Acho que esse é um ponto importante, você citou também, de manter os talentos aqui, né, e a gente acreditar nessa reconstrução. Eu acredito que isso tenha servido, de novo, se é que é possível, a gente tentar tirar uma faceta positiva dessa tragédia, a gente entender que nós podemos ter sido tirados da zona de conforto, sem sombra de dúvida, e para poder reerguer o Estado, a gente vai precisar fazer mais e melhor do que a gente vinha fazendo. E ao encarar esse desafio de conseguir fazer mais e melhor para reconstruir o Estado, a partir do ponto de vista econômico e social, para que a gente possa ter de novo a sociedade confortável, a gente vai ter que se superar e fazer mais do que a gente vem fazendo. E nessa superação, a gente precisa encontrar isso através da cooperação, da colaboração entre os setores, entre as diversas matrizes, e se encaixa e se enquadra aí o Venture Capital no ecossistema gaúcho de inovação, porque é sim o expoente de atração, né, de investimentos, de potencial de desenvolvimento, principalmente a partir da inovação, né, de desenvolver tecnologias e iniciativas de valor, que gerem valor, porque é difícil você gerar valor, né? Para gerar valor você tem que partir de uma inovação, de criar algo que não existe. A partir disso você está criando, entre aspas, do zero valor. A gente precisa disso para recuperar, e eu não tenho dúvida que nesse imbuído disso a gente vai conseguir atrair bons investimentos para o ecossistema do Estado, para a gente conseguir seguir o nosso caminho de cabeça erguida aí. Uhum. E agora eu me veio uma pergunta que eu vou estender para os dois, assim, porque a gente está falando muito, nós três aqui como gaúchos, a gente vive aqui, a gente tem, obviamente, esse dever, de certa forma, de acreditar que é possível, de ter esse otimismo, porque, né, como diz aquela música que a gente conhece, né, a gente não podemos se entregar para os homens, mas como que se convence quem não está inserido aqui na nossa realidade, como que fala, não, esse é um momento de investir, porque a gente já provou antes desse desastre que o ecossistema gaúcho estava provando seguidamente que estava numa ascendente, que tinha, né, um potencial de ser muito mais, mas agora teve esse problema aqui. E como provar que isso não é um risco maior, e sim uma possibilidade de ter ganhos maiores? Como se faz isso? Vou puxar um pouquinho por aqui, porque a pergunta é muito boa, né? E a gente tem que se batido um pouco nessa tecla, porque realmente quem olha de fora, né, e realmente olha já com uma certa desconfiança, né? Vou investir no Rio Grande do Sul, vou investir em Porto Alegre, por mais que nós estejamos falando aqui de investimentos em alta tecnologia, em desenvolvimento de startups, softwares, né? É sempre, o capital ele é movido a risco-retorno, né? Isso é o básico
de todo o sistema aqui de investimentos capitalista. E quando eu enxergo um risco maior que o retorno, né, por que eu vou investir em uma startup lá em Porto Alegre, que talvez tenha uma similar aqui em ou até Lajeado, por exemplo, que Lajeado tinha bastante empresa de tecnologia e destruiu bastante. Eu falo Porto Alegre, mas assim, tem os vales aqui dos rios, aqui tem terceira enchente que acontece ali, né? A região de Lajeado é um caso muito, muito clássico. Então assim, como é que eu convenço a quem é de fora, nós como gaúchos, né? Como falei, vamos dobrar a aposta, a gente acredita, tem que acreditar, né, que a gente vai dar a volta por cima, tem que aprender com outras experiências aqui, mas como é que a gente convence isso? Eu acho que a gente, primeiro, né, tem que ter, como o Leandro falou, a gente tem que ter colaboração, né, e acho que o sistema de inovação é muito colaborativo, a gente tem que, entre nós, né, se organizar, acho que a gente já tem um sistema organizado, com o Instituto Caldeira, com os parques tecnológicos, com os investidores em inovação, como é o nosso caso, que tem o próprio Badesul e outros players aqui, e a gente se unir, montar uma estratégia de retomada e sair para fora. Acho que nós precisamos voltar, né, que até a questão logística é complicada, a gente está sem aeroporto, mas o sair para fora pode ser virtualmente, né, voltar lá com o pessoal da Capital ali, com os outros gestores, mostrar que o que aconteceu aqui foi grave, foi muito impactante, mas assim, do ponto de vista de geração de conhecimento, geração de tecnologia, não foi tão grave, e a gente vai continuar dentro da nossa alçada, os órgãos públicos, os privados, né? Enfim, reforçar a aposta, se manter aqui, que essa é uma preocupação. Por que o jovem hoje, por que a empresa aqui, que inovadora, basicamente é formada por jovens, ou seja, em idade ou espírito, vai querer ficar no Rio Grande do Sul e não ir para outro lugar? A gente tem que demonstrar essa colaboração. Não é um momento aqui de iniciativas pontuais, do meu ponto de vista, né? É um momento de juntar, entender. Acho que é o momento ainda de, né, passados aqui 40, 45 dias, de olhar o cenário, né, mas ali na frente, como eu falei, retomar as iniciativas, né, retomar a iniciativa de gerar um fundo da região sul, retomar os eventos, né, que sempre são importantes, e o relacionamento com todos os outros. Pessoal, olha só, o que aconteceu aqui foi uma coisa muito grave, destruiu capital, destruiu muitas famílias, muita gente sofreu, infelizmente muitas pessoas perderam as vidas, né? Mas a gente tem que olhar o futuro, e a gente está aqui, e o que existia, especialmente em termos de geração de conhecimento, de pessoas, de ideias, ela não se encerrou, ela não foi levada pela enxurrada. Eu digo que a gente tem que estar no momento só de stand-by, né? A gente precisa ter um stand-by, é uma questão até de entendimento, de solidariedade do momento, mas eu acho que em algum momento, que talvez seja daqui a, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, a gente vai voltar, e a gente vai voltar mais forte. Eu acho que assim, em resumo, a questão colaborativa, a gente voltar a conseguir juntar todos os parques tecnológicos, os hubs de inovação, os institutos de startups, enfim, os financiadores do ecossistema, se organizar, talvez pensar numa estratégia de mostrar, né, by RS, ou que o nosso produto aqui, a nossa geração de conhecimento não foi embora, e continuar mostrando que nós aqui, que estamos aqui, estamos dobrando a aposta, e a gente quer convidar todos aqui a manterem a aposta, porque realmente o grande cérebro, a universidade, a pessoa, o jovem, a boa ideia, ela não foi embora, né? Algumas pessoas, né, muitas pessoalmente podem ter perdido seus bens, mas os seus cérebros não foram embora. Então acho que esse é o grande ponto, né? Mostrar a expertise para os investidores, para o capital, que são muito suscetíveis a essa questão do risco, que não é um risco aqui, né? E pelo contrário, talvez agora seja um momento de investir para lá na frente conseguir até gerar um resultado maior. Eu acho que do nosso lado, olhando assim, acho que seria essa a minha impressão, sugestão e até ideia de como dar a volta por cima. Uhum. E no teu caso, Leandro, né, sabendo que a Capital é um fundo, né, de atuação muito além aqui da região sul, como que está sendo esse trabalho? Assim, estão olhando com uma atenção especial, estão tendo essas discussões para saber como vai investir de uma melhor maneira? Tem gente que está um pouco receosa ainda no momento, como que está isso? O que eu vou depor aqui, Leandro, é absolutamente espontâneo e profundamente verdadeiro, tá? A curva de aprendizado da Capital, vou falar particularmente da minha junto à Capital aqui nesse último período relacionado ao CREATEC 3, o qual o BRD é signatário lá como cotista no
no fundo, no Cretec 3, hoje eu olharia um novo investimento com ainda maior peso a questão do perfil dos empreendedores, né? A curva de aprendizado de um fundo, que ela é longa, ela leva quase uma década, a gente está falando de praticamente 8 anos, vai ser pelo menos o período do Cretec 3, ela traz uma curva de aprendizado muito importante. E afora a questão fundamental, a minha formação em gestão, eu sou apaixonado por KPI, por dashboard e tal, mas afora as questões financeiras e a principal questão que atrai uma startup, que é o seu ativo único tecnológico, tem um fator preponderante que é chover no molhado, todo mundo já está cansado de ouvir nisso, mas eu colocaria um peso ainda maior no time de empreendedores. A cultura, o time, a resignação, a capacidade de superação, a capacidade de pivotar, isso tem se mostrado estatisticamente dentro de uma análise de desempenho de carteira como algo que consegue drivar ou consegue, ou está mais frequentemente contido nas empresas de sucesso que vão sair ao final do fundo com um desempenho melhor, com uma jornada mais bem concluída, com um resultado mais importante para a sociedade, para os cotistas, para os empreendedores, para todo mundo. E nesse aspecto, se nós estivéssemos tratando aqui de uma vertical mais dependente do físico, como é o caso da indústria, até mesmo do agronegócio por conta da logística, etc., do varejo nem se fala, tem um impacto sem dúvida mais drástico essa catástrofe. Agora, quando a gente fala de ecossistema, eu entendo que a estrutura operacional do ecossistema ela foi pouco afetada, apesar de a gente ter o maior hub, né, do estado, o maior hub da cidade, que é o Instituto Caldeira, afetado, e é lamentável ver as cenas lá, mas ainda assim, como o Leonardo bem colocou, os cérebros continuam funcionando em casa ou em qualquer outro lugar, e ele é menos impactado, como, por exemplo, uma planta fabril que foi inundada e não tem equipamento mais para funcionar. E aí eu chego no ponto direto da resposta à sua pergunta, que se eu estivesse hoje olhando, e a Capital está, né, mas me colocando no lugar de outras casas para convidar outras casas para olharem para isso, outras casas de investimento, outras gestoras, outros fundos, eu olharia com atenção e atração a uma situação onde empreendedores vão se provar, né, que tem capacidade de resignação, tem capacidade de se levantar, que tem capacidade de superar, que tem capacidade de lidar com o inóspito, de capacidade de lidar com o imprevisível, com a capacidade de se erguer, de lidar com o imponderável, no certo caso até. Exatamente. Cara, esse empreendedor, ele tá num degrau, numa prateleira acima, na minha opinião, na visão da Capital. Então a gente não precisa necessariamente trazer um viés de que, puxa, nos ajudem, invistam aqui para ajudar o Estado, bacana toda a colaboração, mas realmente acredito que o aprendizado, a capacidade de se reerguer, ela vai formar empreendedores, empresas, startups, como em todo o restante da sociedade organizada, pessoas e profissionais ainda mais capacitados e com uma maior probabilidade de superar os obstáculos ao longo das suas jornadas. Perfeito. Estava falando agora, né, Leandro, sobre o Instituto Caldeira, e me veio até uma questão aqui. Segundo o que o pessoal lá do Caldeira levantou, só em questão do hub físico, estamos falando de um prejuízo de praticamente 40 milhões de reais. Olhando para o ecossistema das empresas que estão no Caldeira, o prejuízo entre as paradas que rolaram em maio, mais danos materiais, estão falando de 400 milhões, só nas empresas do Caldeira. Não sei se o Leonardo tem já isso mapeado, mas em termos de quanto que o ecossistema de inovação do Estado perdeu, precisaria investir para ter para conseguir andar novamente. Tem uma estimativa disso? Tá. Bom, então, como eu falei, a questão do impacto aqui, especialmente no ecossistema de inovação, né, nas startups ainda vai ser mensurado, mas especialmente aquelas empresas, indústrias que já tinham processos inovadores, já tinham se desenvolvido, especialmente máquinas, mas também processos internos. Outra vertente que o BRDE tem apoiado agora essa reconstrução do lado da inovação é o financiamento. Não só da nova inovação, né, da inovação que está acontecendo ainda, que o BRDE é muito forte, né, através dos recursos da FINEP, que é o Fundo Nacional, mas também a reconstrução daquilo que foi financiado no passado, que era inovador, ou seja, uma nova máquina, um novo processo, que
foi afetado pela enchente. A gente tem, para o estado do Rio Grande do Sul como um todo, 1,6 bilhão de reais a mais, em condições muito favoráveis, né, que é condições aqui com o subsídio da própria FINEP, para a reconstrução do sistema de inovação. Acho que isso também é um ponto importante, e a gente tem que realmente reconhecer aqui a atenção desses fundos, enfim, de todo mundo, para auxiliar nessa reconstrução. Então a gente imagina que esse 1,6 bilhão é suficiente, ou pelo menos próximo de suficiente, para poder reconstruir a questão, enfim, de tudo aquilo que se perdeu, que foi inovação física, produtos, equipamentos que foram afetados pela enchente. E também, né, uma outra iniciativa que já é costumeira aqui do BRDE, que é o nosso processo de aceleração de startups. O BRDE já tem indo para a quarta edição de um processo de aceleração que pega seeds, né, realmente empresas que estão iniciando, né, ideias, né, muitas vezes que estão começando. Nós temos aqui a parceria da Fevale Tech Park, que ganhou novamente a nossa concorrência. Então a Fevale Tech Park vai fazer todo esse processo de mentoria, de gestão, de seleção de empresas. A gente vai ter, né, mês que vem, o lançamento, que foi afetado, infelizmente, pelas enchentes, já deveria ter ocorrido, mas acho que é um momento também, né, de novamente trazer as empresas, trazer as ideias, trazer aquelas iniciativas que estavam começando para entrar nesse processo. É um funil muito feito com apoio de empresas anjo, de setores de saúde, de indústria, enfim, de área ambiental, que acho também uma iniciativa que o BRDE já tem. A gente está pensando em como reforçar, como abranger, né, um número maior de empresas de startups, que talvez também, além de ser simbólico, mas talvez seja uma iniciativa que nesse momento seja importante até para eventual fuga de capital, de investidores, a gente reforçar, como eu falei, a aposta. Acho que é mais uma iniciativa que a gente está tendo aqui de poder fomentar o ecossistema de inovação. Mais uma parte aqui que o BRDE pode fazer para contribuir nesse ecossistema. Então, também, além da aplicação em FIPS, que a gente, como falei, vai querer lançar um fundo só para a região sul, né, e sermos cotistas, enfim, de outros fundos, a questão do financiamento da inovação estrito senso, né, mas também o nosso programa de aceleração de startups, o BRDE Labs. A gente já convida todas as startups, todo mundo que tem interesse em participar aqui da região sul. A gente vai lançar aqui, estamos esperando um momento aqui um pouquinho mais calmo, porque já estava pronto, mas acho que mês que vem, em julho, a gente já deve lançar, e aí todos convidados a participar. É mais uma iniciativa que a gente tem para movimentar, para voltar a movimentar o nosso ecossistema, que era muito forte, né, sempre foi e continuará sendo, mas que pelas circunstâncias hoje está, como eu falei, todo mundo um pouco em stand-by, aguardando as coisas voltarem um pouquinho mais à normalidade para voltar aqui a operar, enfim, a gerar conhecimento, gerar riqueza, que é o que a gente precisa. A gente precisa não voltar atrás, né? A gente precisa bater a poeira, se levantar e seguir em frente. Perfeito. E aproveitando agora, né, que já está se encaminhando para o fim do papo, mas antes uma pergunta que é muito pertinente aqui, porque a gente sabe que a Capital tem uma atuação muito forte aqui no Rio Grande do Sul, é uma das principais linhas de inovação aqui, que estão falando das AgTechs, né, inovação para o setor agrícola. No contato aí, Leandro, com o portfólio, como que foi o impacto dessa tragédia aqui no estado? Assim, isso pode ter alguns efeitos a curto prazo, ou continua acaba sendo até uma oportunidade de inovar ainda mais nessa questão aí de, né, ser mais resiliente a esse tipo de situação? Não só resiliência, mas a competitividade. Para o agro se tornar mais competitivo, invariavelmente ele vai precisar de tecnologia. O agro ele tem uma resistência maior à adoção de novas tecnologias. Algumas empresas que estão fazendo concentração de desenvolvimento de produção no agro têm se tecnificado mais rápido. Então, o produtor rural familiar ele precisa olhar para a tecnologia sob pena de ficar menos eficiente do que os grandes players. Então, para ele conseguir acompanhar e ser tão eficiente quanto os grandes produtores, ele precisa se tecnificar. Essa é a saída, e é isso que vai fazer com que eles consigam se perpetuar na atividade. Caso contrário, vão acabar obrigatoriamente saindo da atividade. Então, essa é uma questão importante. Mais do que nunca, frente a uma adversidade, vão precisar se tecnificar para poder serem mais eficientes e conseguirem se levantar, se reerguer e gerar resultados melhores no prazo mais curto possível. De atingimento direto,
foi menor do que a gente previa inicialmente. A gente também não tem esse dado, assim como o Leonardo bem colocou, em relação à necessidade de capital para reconstruir as infraestruturas urbanas no âmbito rural. A gente não tem um levantamento preciso ainda. Inicialmente foi mais assustador, agora no segundo momento, pelo menos as empresas que a gente acompanha, tiveram algum impacto ali. Inicialmente tiveram algumas plantas fabris que acabam processando, né, principalmente proteína, leite, por exemplo. No caso, nós tivemos 3 plantas lácteas paradas por um período no estado, mas já retomaram. Então, o agro também tem essa característica de resiliência, ele vai se reerguer. O que a gente precisa é olhar para a infraestrutura. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de não achar que as coisas, necessariamente, as atenções concorrem entre si. Nem todas as ações que o ente público precisa e deve tomar concorrem entre si. Podem ser provenientes de fontes diferentes, de recursos e de atenção diferente dos entes públicos. Então, claro que é sempre mais importante, vai continuar sendo o atendimento social, as famílias que estão desabrigadas, tem questão de recolhimento de lixo, de ajudar a reconstruir, a limpar, né, toda a parte de prevenção de um novo acidente desse, de resolver o problema de infraestrutura que a gente enfrenta no momento, e isso não necessariamente concorre com outras frentes que precisam ser também levadas com uma maneira o mais célere possível. E aí, quando a gente fala de agro, a questão da infraestrutura ela é impactante, ou seja, estradas, pontes, etc. A recuperação da infraestrutura da malha viária do estado é fundamental para o agro. E mais, faço um apelo aqui, né? Quando a gente citava aí do ecossistema, talvez tão impactante quanto a questão da gente ter um dos principais hubs do estado aqui atingido, que é o Instituto Caldeira, é importante, tem que ajudar a recuperar o quanto antes, e o quanto isso concorre ou não com outras frentes, é isso que precisa ser analisado. Não necessariamente eu preciso primeiro atender isso para depois aquilo. Não, se o recurso for concorrente, ok, tem que fazer escolhas. Se os recursos, seja humanos ou financeiros, não forem concorrentes, isso tem que andar em paralelo. E uma das questões mais preponderantes, aí ficou o apelo aqui, é o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Se a gente isolar o ecossistema gaúcho, a gente sabe que o umbigo, né, do venture capital, do mercado de capitais brasileiro, fica na Faria Lima, em São Paulo. Você não consegue vir para o estado, você não consegue sair do estado, você fica muito tempo ilhado, como está previsto. É um prazo absurdo de ficar pronto, talvez em atividade somente no final do ano, ou talvez até depois do final do ano. Isso eu te afirmo que, do meu ponto de vista, impacta de maneira ruim a recuperação do ecossistema de inovação gaúcho. Então, para o agro, o principal ponto é a infraestrutura e para o ecossistema como um todo, uma das questões, não é só essa, não é a maior prioridade, mas uma das questões que preocupa é a gente ficar aqui no Rio Grande do Sul isolado do resto do país. Sim, isso daí realmente é uma grande preocupação, aí, talvez algo que gera até mais ansiedade do que o trabalho de reconstrução por aqui mesmo, né? Esse isolamento aí é realmente preocupante. Mas agora, tentando encerrar aqui esse bate-papo aí com uma visão um copo meio cheio, vamos pensar assim, como que está a visão de vocês assim, para o futuro, né? A curto prazo a gente sabe que tem essas medidas bem mais urgentes, né? A gente está falando aí de coisas bem mais necessárias, mas assim, olhando para médio e longo prazo, como que vocês veem isso realmente transformando aqui o Estado em termos de investimentos, em termos de inovação, porque o Estado vinha numa determinada trajetória nos últimos anos, aí, como esse ano teve o South Summit, que foi o maior, um evento sensacional, que realmente foi uma vitrine gigantesca aqui para o nosso estado, mas como que vocês veem de agora em diante, assim, tipo, o que isso transforma a inovação e a capacidade de atrair investimentos para melhor ou para pior? O que vocês veem? Deixa eu, até para manter aqui a ordem, acho que eu vou falar um pouco por aqui, assim, até sintetizar um pouco do que a gente falou aqui. Eu acho, primeiro, olhando o copo meio cheio, né, eu acho que cada vez mais fica claro que não há saída para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul se não for através de geração de riqueza. E hoje a geração de riqueza no mundo, dentre outras, mas é basicamente inovação, né? Ou seja, eu não gero mais riqueza, os setores tradicionais da economia já não geravam tanta riqueza que parecem ser obviamente importantes, mas
cada vez mais impactados, especialmente aqui a indústria, né? Então, talvez seja uma oportunidade aqui do Estado, né, do capital, né, investido em indústria, eventualmente possa ir para um capital mais focado em inovação, olhando para o lado do copo meio cheio. Eu acho também que, acho que o Leandro colocou a questão da infraestrutura, a questão das cidades, a questão dos serviços públicos, né, que foram absolutamente colapsados aqui pela questão das enchentes. Obviamente vão ter que ser reconstruídos numa visão mais resiliente. E talvez essa seja um dos vieses mais fortes que a gente tenha que desenvolver aqui no Rio Grande do Sul, que possa eventualmente ser um modelo, assim como outros países geraram modelos aqui de resiliência, de saber lidar com esse tipo de acontecimento, inclusive gerar inovação a partir disso. Então talvez o incentivo, né, a indústrias, a empresas, a startups que achem soluções inovadoras para reconstruir a infraestrutura, novos modelos, novas formas, né, que possam ser eventualmente mais resistentes às questões climáticas, talvez seja uma coisa que se imponha, assim como a questão que eu falei das previsibilidades, do que está acontecendo, de ser mais preciso dos avisos da população, de também organização de quando acontece uma coisa como essa. Então, sim, eu acho que, olhando do copo meio cheio, né, talvez o capital se mova mais ainda para poder, enfim, retomar o crescimento do Estado para as questões de inovação. Acho que quem está aqui, né, está dobrando a aposta, né, foi dito o Salt Summit. O Salt Summit já reafirmou a edição na beira do rio aqui, né, no Cais Mauá, onde foi as últimas edições, em que também teve água 2 metros ali, mas a gente, né, está todo mundo reafirmando a aposta. Então, 5 metros, né? Colaborativo talvez seja um dos ganhos, né? Aquela coisa, talvez a tragédia faça com que a gente seja mais unido. Mas do outro lado, obviamente olhando o outro lado, né, existe a perspectiva de que, considerando que o capital é muito móvel, né, e o risco atrelado eventualmente é uma questão, especialmente no curto prazo, entre aplicar aqui, né, e o Leandro que é da Capital, né, e conhece aqui, gaúcho, enfim, então sabe disso, mas eventualmente quem está lá em São Paulo, que a grande parte do capital está lá em São Paulo, está olhando para o Rio Grande do Sul, mas uma indústria, por mais que não saiba, mais que não tenha impacto direto, tem um cara lá em Lajeado, ou em Santa Maria, ou aqui em Gravataí, uma empresinha lá, uns caras muito bons, vamos botar dinheiro lá, e se der enchente. Não, ou seja, essa preocupação, né, esse outro lado, talvez no curto prazo, vai ser um pouco complicado, então a gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter, como eu falei, voltar a se reorganizar, passar um pouco esse período de stand-by, que tá todo mundo aqui preocupado e realmente com razão de reconstruir o básico, de se reorganizar, de poder sair, né, para cima do Mampituba, ou seja, em direção a Santa Catarina para cima, e vou dizer, pessoal, o ecossistema aqui não foi levado pela enchente, ele continua lá, firme, forte, vibrante, e quem aposta está dobrando a aposta, ou seja, nós estamos colocando mais dinheiro, os eventos vão continuar acontecendo, nós vamos ter mais gente aqui olhando com cuidado, com bons olhos, e talvez, né, com startups aqui que sejam referência para residência climática, serviços urbanos, infraestrutura, porque, enfim, a dor ensina a gemer, a gente vai ter que obrigatoriamente pensar em soluções para o próximo evento que aconteça, e talvez o que aconteceu no Rio Grande do Sul possa acontecer em outro lugar, e certamente acontecerá em outro lugar do Brasil e do mundo, e aqui as nossas iniciativas, quem sabe, sejam as utilizadas lá para mitigar, prevenir e reconstruir a próxima, infelizmente, que vai acontecer, a próxima tragédia em algum outro lugar do país e do mundo. Então, Leandro, tu acha que dessa tragédia, né, horrível, tu acha que pode sair algo positivo, essa gana de ter mais, né, ter mais sucesso e gerar um impacto positivo? Tu enxerga dessa forma? Nós precisamos acreditar nisso, né? E isso é uma hipótese necessária, quer dizer, para a gente poder reconstruir, ou seja, para nós voltarmos ao patamar que nós estávamos antes dessa catástrofe, a gente vai precisar não só reconstruir tudo que foi impactado, mas recuperar economicamente a perda de esse período todo também, com a economia parada, né, manter empregos, porque eu falei muito em colaboração aqui, porque existe uma correlação direta entre inovação, né, os ecossistemas de inovação e os seus locais, seja a sua cidade, seja o seu estado, a região onde eles se desenvolvem.
O Leonardo colocou muito bem aí uma questão importante. Nós precisamos ter um ambiente adequado para que a gente mantenha pessoas com capacidade, com propriedade intelectual interessadas em se manter aqui. E o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, vinha numa batida muito bacana nesse sentido. Quer dizer, dado aí o volume que a gente desenvolveu nos últimos anos de centros tecnológicos, aceleradoras, hubs de inovação, a coroação com o evento do Surf Summit, que chamou a atenção de toda a sociedade para essa temática da inovação, isso estava muito bacana. Talvez o Rio Grande do Sul tenha até saído um pouquinho atrasado nessa corrida, mas ele vinha numa batida e numa crescente muito importante, foi abalado por essa tragédia. A gente precisa recuperar o período logo anterior e manter isso, porque eu não acredito no desenvolvimento de um ecossistema de inovação que seja pujante em uma sociedade que não esteja saudável. Então, assim, se não tiver uma infraestrutura bacana, se não recuperar a orla, que estava bacana demais. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu visitei Poçadas, na Argentina, que é uma cidade semelhante a Porto Alegre. Tem uma beira, lá é uma represa, né, uma beira de rio linda, com todo aquele espaço público para esportes e tal. A gente precisa recuperar a orla de Porto Alegre, a gente precisa recuperar os galpões, os armazéns para receber o Surf Summit. Precisa ser uma cidade atraente para as pessoas quererem ficar aqui. Porque a inovação tem disso. Hoje, você pode produzir de qualquer lugar do mundo. Né? Um empreendedor ou um dev, um CTO de uma startup, ele pode estar aqui, pode estar em Miami, pode estar em Nova York, pode estar na China, pode estar onde ele quiser. Como é que a gente vai manter as pessoas aqui e, consequentemente, a sede das empresas aqui, a geração de renda e empregos e contribuição com o PIB para a gente desenvolver a sociedade aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul? A gente vai precisar criar esses atrativos. E para que o ecossistema seja pujante então, e tenha esses atrativos, a economia como toda a sociedade como todo precisa estar bem resolvida. Então tem uma correlação direta, por isso que eu falei tanto de colaboração, de que nós precisamos nos recuperar de uma forma consistente no todo, né? E por isso eu citei o exemplo do aeroporto e outros de infraestrutura, que a gente precisa ser célere nisso. E aí vem o papel não só dos entes públicos, mas dos canais de intermédio de acesso a isso, como o próprio BRDE aí, que vai certamente apoiar as iniciativas que vão trazer, eventualmente, crédito subsidiado, né, empréstimo, capital, para ajudar a recuperar isso. Então, acredito nisso, e para fazer isso, nós teremos que ser melhores do que nós éramos antes da catástrofe. E uma mente que se expande, quer dizer, depois da gente atingir um outro patamar de desempenho e de desenvolvimento, isso não retorna mais ao patamar anterior. Então, necessariamente, ou a gente supera, né, quer dizer, o contrário, né, ou a gente não consegue superar, ou se a gente superar, a gente vai atingir um outro patamar de desempenho que vai nos levar para uma condição melhor do que naturalmente a gente iria sem o acontecimento dessa catástrofe. Essa é a crença, ou pelo menos a torcida que a gente tem aqui. Não, perfeito. É um papo até que eu já ouvi de outras pessoas. Não tem como se manter da mesma forma após um evento como esse. Ou gera uma cadeia, um ciclo virtuoso, ou é uma espiral para baixo a partir daqui, né? Então esse é um ou outro. E é muito importante ter os exemplos. Eu estava falando muito do Caldeira. O Caldeira já abriu de novo, né? Tá lá, mesmo não operando da mesma forma que operava antes, mas está dando o exemplo, recebendo pessoas e já fazendo a máquina rodar de novo. Então, basicamente essa acho que é a lição que a gente tira de tudo isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem ficou aqui até o final dessa edição do MVP, obrigado pela sua audiência e conferir o nosso conteúdo. E antes de ir embora, né, aquele último recado, não deixem de nos seguir aí, né, nas redes sociais, ou até mesmo nas plataformas de áudio, seja no YouTube, né, ou no Spotify, onde você acompanhou o episódio. Nos acompanhe também no LinkedIn e no Instagram, onde a gente tem os nossos perfis e sempre trazendo informação para você. E, por último, mas não menos importante, assine a nossa, se você não assina a nossa newsletter, assine a newsletter do Startups aí, que todo dia chega na sua caixa de entrada, trazendo o que há de mais interessante, o que há de mais relevante no mundo das startups do Brasil e também na América Latina e no mundo como um todo. Beleza, pessoal? É isso aí e até o próximo MVP. Até mais.